Essa semana eu parei um pouquinho para pensar, né, nos meus serviços, o que eu venho feito, a quem eu tenho servido, e comecei a pensar em vocês, agências de tráfego pago, que são os meus clientes, e no que vocês fazem e em como é que eu ajudo vocês. E aconteceu uma coisa, eu tava pensando, né, parei um tempo, assim, realmente estava sentado na varanda, olhando para o infinito ali, tentando chegar no cerne da questão, chegar no cerne da coisa. E aí eu tive um insight sobre o que são as agências de tráfego pago. Não sei se é bobo, não sei se é trivial, mas eu achei relevante trazer aqui no vídeo. O canal está começando, a ideia aqui é trazer conteúdo voltado para as agências de tráfego pago no âmbito de gestão das agências em si, a parte de empresa, não tanto na parte de campanhas. Acho que eu não tenho know-how suficiente para dizer o que você como agência tem que fazer. Mas eu tenho know-how, eu tenho 6 anos como empreendedor, né? Então, com noção de como é que se toca uma empresa, como é que se estrutura, o que dá para fazer, eu acho que eu consigo contribuir alguma coisa. Bem, eu estava lá sentado, olhando para o infinito, e me veio esse insight, que as agências de tráfego pago, elas são como uma grande engrenagem na qual são acopladas outras engrenagens. E é o movimento da agência de tráfego pago que faz essas outras engrenagens se moverem. Sem a agência de tráfego pago, essas engrenagens elas não têm como se mover por conta própria. Elas não têm um princípio motor interno, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Já dizia o grande filósofo, né? No Brasil a gente tem que desenhar a explicação e depois explicar o desenho. Então vamos explicar o desenho. Então, basicamente, a agência de tráfego pago sendo essa grande engrenagem, seus clientes finais, né, são essas outras engrenagens que são pequenas, grandes, médias, diversos tamanhos, são acopladas a ela. E se não houvesse a agência de tráfego pago, se não existisse o tráfego pago, essas agências, essas outras empresas, elas simplesmente não existiriam. Hoje o que mais tem são negócios, sejam negócios locais, sejam negócios e-commerce, ou sei lá, negócios baseados em campanhas de lançamento de produtos, né? Existem negócios que dependem 100% de tráfego pago, basicamente. Então, eu percebi o seguinte, que a agência de tráfego pago ela tem essa função muito essencial para os parceiros dela. Só que, por um outro lado, eu vejo muita dificuldade da agência de tráfego pago em transmitir o valor delas para o cliente final, apesar de, sei lá, tá trazendo resultado, mas sentir que o cliente realmente valoriza e que, por exemplo, se você precisasse fazer reajustar a tua assinatura aí, a tua mensalidade, você sente que tem um pouco de atrito ou você nem sabe como abordar muito o cliente para justificar esse aumento, né? E aí eu comecei a pensar na minha própria experiência como cliente de tráfego pago. Porque nesses últimos 6 anos, eu fui cliente, acho que, de 3 ou 4 agências de tráfego pago. E aí eu percebi um detalhe que elas tinham em comum, e era uma frustração minha e que está relacionada a essa questão da falta de percepção de valor. Que é o seguinte, nenhuma das agências com que eu trabalhei me deu os porquês, ou seja, ela não me explicava a estratégia por trás das iniciativas. Ou seja, o que vocês estão fazendo aí no dia a dia que justifica eu estar pagando vocês? É na sorte? Ou vocês têm algum método, algum processo, rotinas? O que vocês fizeram nesse mês aí para as campanhas darem certo? Vocês estão realmente de olho? Porque assim, se vocês não contam para mim como cliente o que vocês estão fazendo, fica muito difícil imaginar o que vocês estão fazendo. E aí fica difícil perceber o valor do trabalho de vocês. Só que por outro lado, olha só, eu acabei de falar que vocês têm uma função muito essencial. Vocês são realmente parceiros estratégicos do teu cliente final. Sem vocês, o teu cliente final não tem empresa. A empresa dele não existe, não é isso? Então, só que falta da parte de vocês a postura de parceiro estratégico. Né? Porque o que é um parceiro? O parceiro é aquela pessoa que está olhando para o mesmo lugar, né? Para a mesma direção. São amigos, né? E estratégico é porque vocês têm inteligência, vocês têm a capacidade de traçar planos, direções, ações para ajudar o teu parceiro a chegar onde ele quer. Mas vocês normalmente não agem assim, vocês fazem um onboarding, aí dizem lá que vai levar um mês para as campanhas estabilizarem, e falam, cliente, né, fica preocupado não, daqui a pouco vai ter resultado. A gente espera um mês começar a coisa a acelerar. E depois é isso, todo mês vocês
Tem agência que nem entrega relatório, né? Não entrega nada, nem justifica o que está acontecendo, né? Não explica, não mostra o resultado. Nem isso faz. Pô, aí fica até difícil de te defender. E às vezes você até entrega ali o relatório, entrega as métricas, né? Ali, ó, entregamos tantos leads, foi o custo, o CPL ficou tanto, a taxa de conversão. Mas e o que vocês estão trazendo inteligência para o meu negócio aqui que justifica, né? Então eu comecei a pensar em alguns casos concretos com relação a essa questão da parceria estratégica, de ser um parceiro estratégico. Então são 2 pontos que eu queria comentar. Que o primeiro é o seguinte: olhar para a mesma direção que o teu cliente, tá? No sentido de entender quais são as necessidades dele e os meios que ele tem, os meios reais que ele tem para alcançar os resultados dele. E o que você precisa entregar para ele conseguir alcançar de forma concreta os resultados dele. Porque não adianta você achar que o investimento tem que ser X, Y, Z, se você não sabe se teu cliente, quanto sobra de lucro real para esse cliente. Não adianta você querer que o teu cliente aumente a taxa de conversão da equipe de vendas dele se ele não tem os meios para isso. Às vezes ele está numa situação que ele não tem um gerente comercial, ele não tem ninguém para ficar de olho na equipe de vendas, ou o capital que ele tem só dá para ter uma equipe só dá para ter uma equipe de vendas júnior. E aí é o que dá, entendeu? Ele precisa que você entregue os leads, porque com a taxa de conversão que ele tem, ele vai conseguir fazer o faturamento dele. Mas você tem que saber essas limitações para ajustar as suas iniciativas para a realidade dele. Então vou dar um exemplo. No início do ano, eu prestei consultoria para uma pequena empresa de construção, né? Na verdade era quase um pedreiro virando uma construtora, porque ele tinha muitos anos de atuação, então ele tinha um certo tamanho, uma certa experiência. E ele estava querendo organizar a empresa dele, era uma consultoria empresarial, assim, de negócio. E aí eu pedi as informações de tráfego pago, eles tinham começado a investir em tráfego pago, era só o Google Ads, para gerar pedido de orçamento, né? Eles tinham um site lá, gerar pedido de orçamento do formulário deles. E aí eu pedi, cara, pergunta aí pro teu gestor quantos leads você está recebendo por mês, ele está te mandando por mês, e quanto tá o CPL. Me manda outras métricas aí complementares também, CTR, taxa de conversão, para ver como é que tá os anúncios e a landing page. Aí, nada da informação chegar. Aí eu cansei desse negócio e pedi pro cara, olha, me passa aí o acesso do teu Google Ads. Fui entrar lá e olha só, não tinha nada estruturado para gerar cadastro, para gerar pedido de orçamento. Basicamente as campanhas, primeiro, os anúncios não tinham nenhuma linguagem falando para a pessoa pedir orçamento, então não comunicava com a página de destino. E em segundo lugar, as campanhas só mandavam gente para o site dele e não tinha nada mensurando quantas pessoas pediram orçamento. E aí você não tinha como saber quantos leads, realmente não tinha como saber quantos leads foram gerados, nem o custo do lead. Entendem? Então, faltava totalmente ali nesse caso, aí também eu tô mostrando um caso extremo, né? Mas olha só, a agência não tava alinhada com a necessidade do cliente. E aí, qual era o problema? Para mensurar, por exemplo, a quantidade de cadastros realizados, precisava fazer alterações lá na landing page e tudo mais, criar uma página de obrigado para rastrear as pessoas que foram até a página de obrigado. E a agência, ela meio que terceirizou isso pro cliente. Assim, você faça isso aí, mas o cara é leigo, entendeu? Quem tem que fazer isso pro cliente é você. Então, ou seja, se você não é um parceiro, se você não está preocupado de viabilizar os meios necessários para o cliente alcançar o objetivo dele, você não é amigo dele, você está sabotando ele e está cobrando mensalmente um valor de forma injusta. Tá? E em segundo lugar, a questão da estratégia. Olha, se você fecha um mês e aí você tem a reunião mensal com o teu cliente lá, e aí vocês dão uma olhada no relato no mês passado, coisa e tal, e você só fala dos números ali e acabou, te pergunta se o cliente tem dúvida, fica raso, entendeu? Fala para o cliente o seguinte, olha só, olha a diferença, você falar assim, ó, que isso é o que eu sempre quis, tá bom? E ninguém nunca fez para mim, que é o seguinte, olha, esse mês a gente viu que tinha algumas palavras-chave do Google que não estavam performando bem, tá? Então a gente desativou elas. Lá no Meta Ads, cara, tinha uma campanha que há 3 meses não performava bem, a gente estava tentando fazer os ajustes, desistimos dela, desativamos. Tem um criativo campeão teu, aí, a gente fez um teste AB ali com a copy, mudou um pouco a copy, e, descobrimos que uma copy tal com CTA diferente estava performando bem melhor, conseguimos reduzir o custo ainda mais do lead,
E só que tem um problema. Aí olha só, se tem um problema, o CTA desse novo anúncio, que está performando bem, é diferente do CTA da página de destino. Então pode gerar uma estranheza ali no lead e pode prejudicar a taxa de conversão. Mas a gente já criou uma segunda landing page para fazer o teste AB na taxa de conversão. Então o CTA alinhado ou não com o CTA do anúncio, para ver se tem... Cara, olha só, entendeu? Olha o nível de inteligência que você está mostrando para o cliente, que você está aplicando para chegar nos resultados. Que não é um negócio que está no automático lá no teu... nas campanhas lá no gerenciador de anúncios, e você só tá botando crédito para ele todo mês. Você só fica de olho para ver se acabou o dinheiro e você bota mais dinheiro lá, entendeu? E você que fica criando novas campanhas, assim, só porque a audiência satura, cansa do criativo, sabe? Porque fica parecendo que é só isso. Então, se você na reunião você mostra isso, enfatiza para o cliente que você tá preocupado com o resultado dele, acompanha a taxa de conversão da equipe dele para saber como é que está o faturamento, se as vendas dele estão legal, se você está precisando reajustar o tráfego para compensar alguma limitação dele. E aí você chega para ele num mês, olha só, a gente tem se esforçado aí, você tem visto os resultados, a gente está fazendo novas contratações, vamos implementar agora um relatório automatizado para facilitar a nossa vida e não sei o que, para entregar, né, e diminuir o nosso tempo de otimização. Pô, vamos precisar reajustar a mensalidade. Hoje você paga 2.500, você vai pagar 2.650. Vai aumentar R$150 a mensalidade, não vai prejudicar em nada aí o teu ROAS, em nada, tá bom? É só realmente para ajudar a gente aqui a entregar o melhor serviço possível, continuar melhorando os nossos serviços. O cliente pode até não gostar, ninguém gosta de aumento de mensalidade, mas não fica aquela coisa amarga, entendeu? Tipo assim, cara, esses caras estão me enfiando a faca aí por quê? Pô, não, eu tô vendo o que vocês estão fazendo, né? E eu não gostaria de fazer isso porque é chato pra caramba e eu não saberia fazer. Que bom, graças a Deus vocês existem. Então, assim, qual é a mensagem que eu quero dizer? Olha, a agência de tráfego pago, ela é um parceiro estratégico do cliente final. E você precisa se comportar como tal para que haja a percepção de valor, né? Então, tem que ter esse alinhamento, né? E aí você vai se tornar de verdade um parceiro estratégico, né? E você vai ter realmente a sua valorização devida, né? Para aquilo que você realmente é, fundamental para o teu cliente. Então, põe um pouquinho a mão na cabeça aí, para pensar, faz que nem eu, vá para a varanda, olhar para o infinito, pensa um pouquinho como é que você tem tratado o teu cliente, como é que você tem apresentado os teus serviços para ele, e ver se você realmente tem sido um parceiro aí fundamental dele, ou só se você só tem realmente apertado os botões aí, sem pensar realmente no negócio do teu cliente. Tá bom? Se você gostou, de novo, deixa aí um like nesse vídeo, comenta e se inscreve para receber notificações aí dos próximos vídeos, tá bom? Te vejo aí em breve. Um abraço!